primeiro contato com música ao vivo da minha vida foi com um professor de ciências. Na época da escola, a gente fazia sexta, sétima série. Esse professor, ele toca até hoje, inclusive, o Oswaldo. Quando a gente ia fazer algum teste, alguma prova, ele tinha o hábito de, não todas, mas às vezes levava o violão. E enquanto a gente estava fazendo o teste, ele tocava o violão na sala. Eu lembro que não só eu, mas muita gente da sala começava a achar aquilo muito legal, o lance da música ao vivo. Acho que ali foi o primeiro contato com a música ao vivo de muitos de nós, talvez todos. E aí quando ele tocava, a gente pirava assim, e achava muito bonito. Ele toca muito bem até hoje. A gente fez um abaixo-assinado, olha que loucura, cara. A gente fez um abaixo-assinado na época, pedindo para a direção do colégio para colocar aula de violão no período da tarde. Falar, à tarde ele podia dar aula de violão, o próprio Oswaldo. E aí o pessoal da escola aceitou, cobrava um valor extremamente simbólico e o Oswaldo começou a dar aula lá, R$20 por mês. Achei que você ia falar que a sua primeira experiência era com ele ensinando tabela periódica em forma de música. Não. Foi nessas coisas muito aleatórias, assim. Na aula, no teste de ciência, ele tocava na sala. Aí ele começou a dar aula à tarde, só que aí eu tava maluco pra fazer. Só que nessa época eu já tinha feito capoeira, eu já tinha feito a natação. E minha mãe não botava, já tinha feito karatê. E minha mãe não botava fé que eu ia... Pra algum rumo. Que eu ia levar a sério, porque eu não levei a sério nenhum desses. A capoeira eu até gostava muito, só que eu precisei parar por causa da coluna. Minha mãe falou, não vou pagar mais um negócio pra você. E não era nem pela mensalidade, era porque tinha que comprar o violão. E aí minha mãe falou, não vou comprar um negócio que você vai encostar. E aí eu insistindo com a minha mãe, por favor, nossa, eu quero muito fazer. Aí, naquele ano, eu não fiz a aula de violão, só que eu comecei a juntar dinheiro do lanche. E aí eu conseguia economizar R$5 e alguma coisa, assim, que era o lanche na escola. Aí era isso, era R$5, R$6, sei lá, eu economizava por dia. Até que no final do outro ano, eu tinha um valor que dava um violão já. E aí pedi só pra minha mãe me levar em Campinas. E aí ela me levou e aí ela viu que eu tinha esse dinheiro. Ela ficou surpresa, assim, porque eu acho que ela não esperava que eu iria levar uma parada tão a sério. Foi um ano me privando de comer. Cara, eu gosto muito de comer. Gosto muito de comer. E aí foi um ano me privando de lanche na escola e tal. Tanto é que aí o violão que eu queria custava um pouquinho a mais do que eu tinha e minha mãe inteirou. Ela fez essa presa, que aí ela entendeu. E aí no outro ano eu comecei a fazer a aula. E foi assim, cara. E quem que você tinha de influência na época já? Meus amigos. Não, eu falo na música. Cara, mas é foda, porque a resposta é a mesma. É a mesma? É a mesma. Eu nunca fui um cara, mano, eu continuo hoje, inclusive, mesmo trabalhando com isso. Eu não vou saber te falar vários nomes de artistas e dos álbuns que eu acho mais incrível de cada um deles. E o ano que saiu esses álbuns, nunca fui muito ligado nisso. Eu escuto muita coisa, mas muita coisa picada. Eu vou mais por playlist, por gênero. Naquela época eu gostava muito, cara, de ouvir os meus amigos tocarem. E tinha um amigo meu, inclusive, com esse eu perdi um pouco do contato, mas acho que eu falei com ele há uns 2 anos atrás e me veio um sentimento muito bom. Chama Nietzsche, igual o filósofo alemão lá mesmo. E ele tocava muito bem, cara. Ele é muito talentoso e eu só queria tocar próximo do que ele fazia, sabe? E aí a gente até teve uma banda junto depois. E aí foi isso, cara, mas a minha influência nesse começo foi meus amigos mesmo, foi vendo meus amigos tocar e querendo tocar. Eu não tinha algo que eu escutava em casa e queria tocar exatamente aquilo. Você tocou em diversos shows, você tocou no Vaca Amarela, você tocou no Bananada. Pô, tu fez show em São Paulo? Fiz, Salvador? Salvador, deve ter sido casamento. Ah, foi casamento? Só que show mesmo, meu, fora de Goiás eu já fiz em Brasília e São Paulo. Aí esse ano agora, de 2024, vai rolar Brasília de novo, vai rolar São Paulo de novo e deve rolar Rio de Janeiro. E eu queria muito fazer Curitiba, cara, porque os meus números do Spotify, assim, tem muita gente de Curitiba. Mas a logística pra Curitiba é completamente diferente dos outros estados. Mas eu fiz show em São Paulo, inclusive, recentemente. Já tem 3 anos que eu vou todo ano pra São Paulo fazer show, até então voz e violão. E aí esse ano veio a calhar, porque eu tinha um contrato de casamento lá, com banda completa. Bilheteria desse show. Você tem uma agência de show de casamento? Assim, eu não digo nem que eu tenho uma agência, porque eu não vendo outras pessoas, é só o meu projeto mesmo. Então, eu tinha uma data lá em São Paulo com banda completa. E como a logística desse show estava paga pelo contratante, né, passagem, hotel, falei, poxa, eu acho que esse show em São Paulo, eu consigo casar as datas para que eu faça com banda completa. E aí eu fiz de banda completa.
Lá em São Paulo agora, foi em novembro. Novembro mais conhecido como mês passado? Exatamente, famoso mês passado.